Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos pela Web Rádio Cristo Consolador, o Evangelho em Espírito e Verdade. Seu programa que vai ao ar nas tardes de quinta-feira, a partir das 5 da tarde, ou 17 horas, como você preferir. O nosso programa tem por finalidade estudar as lições do Evangelho à luz da doutrina espírita. Para isso, nós estamos na primeira parte realizando o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos desenvolvendo vários temas a partir dos seus capítulos. Logo, em sequência, nós nos dedicamos a estudar ensinos específicos do nosso Mestre Jesus. Chegamos, então, à terceira parte do programa, que é dedicada a Paulo de Tarso. E estamos aqui estudando as suas cartas, e estamos aqui debruçados sobre a primeira carta aos Tessalonicenses. E encerramos o programa cedendo a palavra a José Herculano Pires, em seus comentários acerca das lições dos ensinos de Jesus. Tudo isso, então, a partir de agora, em O Evangelho em Espírito e Verdade, que transmitimos ao vivo. E, portanto, você pode participar enviando a sua mensagem. A transmissão está sendo feita através do Facebook e também do YouTube da Web Rádio Cristo Consolador. Muito bem, vamos colocar então a nossa apresentação aqui de slides no ar para que possamos iniciar o estudo, dando sequência ao capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos utilizando a publicação, a edição da Federação Espírita Brasileira, na tradução do Evandro Noleto Bezerra, que é justamente a capa que está aí no slide. Hoje nós vamos ver o item 20 do capítulo 5, que tem por título A Felicidade Não É Deste Mundo. É uma mensagem do espírito François Nicolas Madeleine, ou Cardeal Morlot. Essa mensagem foi ditada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, portanto, lá em Paris, no ano de 1863. E ela se refere a um ensino de Jesus, quando o nosso mestre disse que a felicidade ainda não é deste mundo. E nós espíritas compreendemos que aqui na Terra, na nossa condição inferior de espíritos imperfeitos, num mundo muito material de provas e expiações, de fato, nós só podemos ter uma felicidade relativa. A felicidade plena será alcançada na medida em que fizermos o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Mas vamos passar, então, a palavra ao François Nicolas Madeleine, que foi o cardeal Morlot. Nós vamos destacar dois textos dessa mensagem que compõem o item 20 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Acompanhe aí na tela. Ele nos diz: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas. Bom, vamos aqui entender as colocações que esse espírito nos faz. Primeiramente, ele lembra de duas
queixas, que nós normalmente, sim, fazemos, ou se não fizemos, já ouvimos alguém fazer. Eu não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, minha vida é só desgraça, é só problema, Deus esqueceu de mim nesta terra, e assim por diante. Pois bem, essas exclamações de nós, os seres humanos, provam que, de fato, a felicidade não é deste mundo. Ou, como dizia Pedro de Camargo, o Vinícius, nas suas palestras e também nos seus textos escritos, a felicidade ainda não é deste mundo. Atualmente, somos um mundo de expiações e provas. Todos que estão aqui encarnados são espíritos ainda imperfeitos. Mas sabemos que, diante da lei divina da evolução, também conhecida como lei do progresso, nós vamos sair dessa condição de mundo de expiações e provas, passando a categoria de mundo de regeneração. Hoje, mundo de expiações e provas, vemos o predomínio do egoísmo, do mal. Amanhã, mundo de regeneração, veremos o predomínio do bem, da caridade. E então, claro, seremos mais felizes. Mas a felicidade plena, total, essa nós só vamos conhecer e vivenciar quando chegarmos ao estado de espírito puro ou espírito perfeito. Isso não quer dizer que aqui na Terra, apesar das nossas provas, das nossas expiações, isso não quer dizer que não possamos ser felizes, que não possamos ter felicidade. Mas, naturalmente, ela será sempre relativa e terá aqueles momentos digamos assim, momentos de desequilíbrio, momentos de tristeza, que são naturais diante das nossas imperfeições morais e do atual estágio evolutivo da nossa humanidade. Então, tenhamos calma e não nos iludamos, porque na sequência ele nos chama a atenção. A felicidade não está na fortuna, não está no poder e não está na juventude. E mesmo que possamos reunir essas três coisas, ou seja, ser jovem, ser rico e ter poder, mesmo assim, nós não vamos encontrar a felicidade. Porque não são as coisas da matéria que geram felicidade. Isso é uma ilusão. E lembremos que a juventude passa, que a riqueza pode ser perdida e que o poder é uma condição muito volátil. Hoje você tem o poder, amanhã você pode não ter. E, portanto, perdendo essas coisas, você vai entrar pela infelicidade. Mas então, em que consiste a felicidade? Como ter essa felicidade aqui na Terra e depois da morte? Vamos então ao próximo slide, onde destacamos mais um texto do Cardeal Morlot, que está no capítulo 5, item 20, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos diz: assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emolução vos anime, e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente à divulgação desse espiritismo, que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos
participarem dos raios dessa luz sagrada. A obra, portanto, meus caros filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações se voltem para esse alvo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo em que a felicidade não seja mais uma palavra vã. Muito bem, vamos compreender estas palavras do nosso François-Nicolas Madeleine, o cardeal Morlot. Ele lembra aqui que precisamos nos despojar do homem velho. Isso significa transformar as ideias, os valores, a mentalidade com a qual encaramos a vida terrena. Porque precisamos, a partir de encontrarmos o Espiritismo, transcender a matéria. Precisamos nos olhar e olhar a própria vida pelo prisma espiritual. Porque somos espíritos. Somos imortais e destinados à perfeição. E que cumpre-nos, então, uma grandiosa tarefa. Primeiro, a de realizarmos a nossa autotransformação. E segundo, realizarmos a divulgação do Espiritismo, para que, então, possamos, através da doutrina espírita, dar uma nova formação às novas gerações, ou, como ele diz aqui, às futuras gerações, que, moralizadas e espiritualizadas, farão um encontro com a verdadeira felicidade, ainda aqui na Terra. E lembrando, pela lei da reencarnação, que nós mesmos poderemos fazer parte das futuras gerações, porque fazemos parte da geração atual, mas já fizemos parte de gerações anteriores, porque todos nós tivemos vidas anteriores. E pelas nossas necessidades de progresso, haveremos ainda de fazer parte de uma futura geração de espíritos encarnados aqui na Terra. Semear hoje o bem, o amor, a caridade, promovendo uma educação espiritualizada para colher o fruto amanhã. Tanto os outros quanto nós mesmos, porque haveremos ainda de reencarnar, retornar aqui ao mundo terreno, para continuar esse processo de transformação do mundo de expiações e provas em mundo de regeneração, de humanidade, ainda caracterizada pelo egoísmo, por uma humanidade caracterizada pela caridade, de uma humanidade ainda às voltas com o mal, por uma humanidade às voltas com o bem. Somos nós, os construtores de nós mesmos e construtores da própria humanidade. A felicidade continuará sendo relativa, não plena, total, mas com certeza com menos intermitências, menos problemas, e teremos muito mais tempo vivendo dentro da felicidade. Bom, tudo isso nós estamos, então, compreendendo a partir da mensagem do espírito François-Nicolas Madeleine, que foi o cardeal Morlot, ele que deu essa mensagem na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e que Allan Kardec publicou no Evangelho segundo o Espiritismo, compondo o item 20 do capítulo 5 dessa obra. Deixo aqui o convite para que você nos assista
semana que vem, na próxima quinta-feira, para adentrarmos, então, ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso porque agora nós vamos passar diretamente a um dos ensinos de Jesus. E estamos acompanhando esse livro que está na tela, Parábolas e Ensinos de Jesus, obra escrita por Caibar Schutel, publicada pela Casa Editora O Clarim. Nós estamos fazendo os ensinos de Jesus, isso porque já fizemos as parábolas. Se você perdeu esse estudo, não se preocupe. Depois do nosso programa, no YouTube, acesse o canal da Web Rádio Cristo Consolador. Quando o canal abrir, clique lá em Playlist. E aí é só rodar, é só procurar a playlist do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. E aí você vai ter um encontro com os vídeos de todos os programas, desde o número 1. E você poderá, então, assistir a qualquer dia e em qualquer horário os estudos que realizamos sobre as parábolas do nosso Mestre Jesus, acompanhando aqui esta obra do nosso Caibar Schutel. Muito bem, o ensino de hoje tem por título A Transfiguração no Tabor. É uma passagem lindíssima e que vamos conhecer agora. Está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 8. Acompanhe. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes e um extremo branco, como nenhum lavandeiro sobre a terra as pode alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estes falavam com Jesus. Esta passagem do Evangelho, anotada pelo apóstolo Marcos, que foi, na verdade, o adolescente João Marcos, sobrinho de Timóteo e discípulo de Paulo de Tarso. Esta passagem nos revela que Jesus não transmitia os seus ensinos mais transcendentes a todos os discípulos. Aqui, ele escolhe Pedro, Tiago e João para que lhe acompanhem subindo o Monte Tabor. E ali, Jesus se transfigura, que é o fenômeno da emancipação da alma. E os 3 discípulos, extasiados diante do fenômeno, relatam que a vestimenta de Jesus tornou-se tão alva, passou a ser de um branco tão puro, que eles mesmos consideraram que ninguém aqui na face da terra poderia fazer esse tipo de tecido, dar esse branco translúcido que eles nunca tinham visto. E quando Jesus está nessa transfiguração e, portanto, ele sai do corpo físico, é a emancipação da alma, em espírito, Pedro, Tiago e João observam que 2 espíritos aparecem vindos do céu e identificam os 2 como sendo Elias, o antigo profeta judeu, e Moisés, o grande patriarca da nação israelita. E Jesus conversa com Elias e Moisés. Pedro, Tiago e João ouvem
essa conversa. Na sequência, Marcos relata que Elias e Moisés se despedem e desaparecem, e Jesus retoma o corpo e volta à sua condição normal. E é na continuidade desta passagem que Jesus esclarece que ele é o enviado de Deus e que Elias, o profeta, já tinha vindo como João Batista, ou seja, que João Batista era a reencarnação de Elias, como estava lá na Escritura, as Escrituras sagradas do povo judeu, de que antes da vinda do Messias, viria primeiro para aplainar os caminhos o profeta Elias. E Jesus então informa que Elias já tinha visto, mas não tinha sido reconhecido e que tinham feito dele o que bem entenderam. E então ficou claro para Pedro, Tiago e João que Jesus estava se referindo a João Batista. Portanto, a lição da reencarnação. Por isso dissemos aqui no início que esta passagem anotada pelo evangelista Marcos é muito importante e de significação muito profunda. É um fenômeno eminentemente mediúnico, o da transfiguração, ou seja, a emancipação da alma, o comparecimento de dois espíritos, Elias e Moisés, que se materializam junto a Jesus, permitindo que os três discípulos pudessem vê-los e acompanhassem o diálogo, e, na sequência, a lição muito clara da reencarnação, que os judeus, naquela época, confundiam com a ressurreição, que sabemos, não apenas através do pensamento lógico, mas através da experiência frente ao fenômeno da morte, que a ressurreição propriamente dita, que é a volta da alma ou do espírito ao corpo morto, enterrado, sabemos que isso é impossível. Porque, de fato, o corpo biológico morre. Ele se desintegra. Não é possível o retorno do espírito ao corpo, mesmo porque os laços fluídicos, os laços espirituais que ligam o espírito ao corpo estão definitivamente rompidos. Jesus pôde voltar ao corpo, Jesus pôde retomar a vida física, porque Jesus, no fenômeno da emancipação da alma, não havia rompido os seus laços fluídicos espirituais dele, espírito, com o corpo que ele estava utilizando. Se houvesse a morte do corpo, Jesus não poderia retornar. E isso também nos explica a famosa passagem da chamada ressurreição de Lázaro. E lembrando que no início da narrativa, quando as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, choram aos pés de Jesus e dizem: ó Senhor, se o Senhor tivesse chego antes, 2 ou 3 dias antes, poderia ter salvo Lázaro, mas Lázaro morreu e já está enterrado. Lembrando que os judeus não enterravam o corpo debaixo da terra, como fazemos no mundo ocidental. Eles, na verdade, enrolavam o corpo em tecidos de linho, perfumavam o corpo, e o corpo era depositado numa gruta. E aí Jesus abençoa Marta e Maria e diz a elas: Lázaro não é morto, Lázaro dorme. Porque Lázaro sofria da catalepsia, a aparência da morte. Porque se de fato ele tivesse desencarnado, estivesse morto,
Jesus não poderia trazê-lo de volta ao corpo. Marcos, aqui no capítulo 9, versículos 2 a 8 do seu evangelho, nos dá, portanto, uma passagem de profundo significado, mas cujas chaves de entendimento se encontram no Espiritismo. Esta doutrina abençoada, trazida pelos Espíritos através dos médiuns e codificada por Allan Kardec, que reuniu esses ensinos, estudou-os, mostrou as suas consequências e, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, nos legou, desde 1857, o Espiritismo ou doutrina espírita, que então, com essas chaves da imortalidade da alma, da reencarnação e da vida futura, explica essas passagens, muitas vezes ininteligíveis, do Evangelho, quando procuramos estudá-los apenas do ponto de vista materialista, apenas do ponto de vista desta existência humana. E esta passagem de Marcos não nos deixa nenhuma dúvida em relação à realidade espiritual, nossa, individual e da vida que pertence a Deus, nosso Pai. Então, temos aqui nesta passagem emancipação da alma, materialização dos espíritos. Temos também o fenômeno da mediunidade da audiência, porque Pedro, Tiago e João puderam ouvir o diálogo feito pelos três espíritos, Jesus, Elias e Moisés. Temos também aqui o fenômeno mediúnico da vidência, porque eles puderam enxergar, ver Jesus realizando o fenômeno da sua transfiguração, da sua emancipação. E fecha essa passagem com a assertiva da reencarnação, porque João Batista tinha sido Elias. Elias, o profeta judeu, havia sido João Batista. A mesma individualidade em duas épocas diferentes, dois corpos diferentes, dois nomes diferentes, mas a mesma individualidade, o mesmo espírito. O Espiritismo é que nos dá essa visão espiritual transcendente do Evangelho e nos convidando para tudo encararmos naturalmente, porque tudo faz parte da lei divina. Não existe o sobrenatural, não existe o maravilhoso. Tudo está de acordo com a lei divina. E o Espiritismo, através da observação dos fenômenos, dos efeitos, estudando-os, remontou as causas, explicando-as cientificamente e mostrando como se dá essa interação entre o mundo espiritual e o mundo material. Semana que vem, próximo programa, nós vamos dar continuidade ao estudo dos ensinos de Jesus, onde vamos destacar com Caiba Schutel, no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, mais uma lição, e claro, sempre estudando à luz da doutrina espírita. Bem, está na hora, estamos aí na metade do programa, está na hora de passarmos a palavra a Paulo de Tarso. E nós estamos aqui fazendo o estudo da sua primeira carta aos Tessalonicenses, ou seja, aos cristãos da comunidade de Tessalônica. E estamos aqui destacando a cada programa
um versículo significativo dessa carta. Naturalmente que poderíamos destacar muitos outros versículos, mas como já explicamos, o nosso objetivo não é estudar a carta de Paulo versículo por versículo. Nós, de todas as cartas, fizemos escolha de versículos que consideramos mais proeminentes, mais importantes para trazer aqui ao nosso programa. E esse estudo que estamos fazendo aqui, nós estamos tendo por base o meu livro Paulo de Tarso e as Cartas do Evangelho. Esse livro foi publicado apenas e tão somente em edição digital, que está disponível na Amazon. Basta acessar www.amazon.com.br para adquirir, então, a versão digital do livro Paulo de Tarso e as Cartas do Evangelho. Voltando, então, aqui ao versículo de hoje, que é o versículo 11 do capítulo 4, onde Paulo nos diz: empenhai a vossa honra em levar vida tranquila, ocupar-vos dos vossos negócios e trabalhar com vossas mãos. Vamos, então, fazer um entendimento deste versículo de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses. Era preocupação constante do apóstolo Paulo não pesar economicamente a ninguém durante as suas viagens. Isso o motivou a desenvolver as suas habilidades como tecelão, principalmente como tecelão de tendas, que eram muito utilizadas no mundo oriental. E ele, então, procurava esse trabalho como tecelão onde ele estivesse, ou seja, em todas as vilas, em todas as cidades que ele visitava, ele logo procurava exercer a profissão de tecelão, e assim podendo prover as suas despesas de hospedagem e de alimentação. Nesse sentido, conforme ele escreve aqui aos Tessalonicenses, ele exortava os que o seguiam, tanto os que estavam viajando com ele, porque às vezes Barnabé, Timóteo, Marcos, etc., viajavam com ele, Lucas, Erasto e tantos outros. Então, ele exortava que todos procurassem desenvolver algum trabalho profissional. E aqueles daquela cidade que aceitassem a palavra do Evangelho para formar a comunidade cristã, que também todos deveriam trabalhar para terem o seu próprio sustento, mesmo que pequeno, mesmo que o salário, que os proventos não fossem tão significativos, porque assim eles iriam minimizar a necessidade de recorrerem à caridade alheia. Então, trabalhar para não pesar a comunidade que os recepcionava. Nos tempos atuais, o Espiritismo faz exatamente o mesmo discurso de Paulo de Tarso, porque no movimento espírita nós não admitimos o profissionalismo religioso. No centro espírita, todos somos voluntários. Trabalhamos por amor à causa da espiritualidade e do evangelho. E devemos, no nosso dia a dia, trabalharmos nas nossas profissões, tendo o nosso salário. Por isso, então, precisamos procurar o trabalho honesto e útil, remunerado, que irá nos sustentar e a nossa família, mas jamais viver
do Espiritismo, viver do centro espírita. E o trabalho precisa ser honesto e útil para que possamos dar bons exemplos às novas gerações, mostrando que servir com Jesus não nos isenta de trabalhar profissionalmente. Nós, espíritas, sabemos que o serviço de divulgação e de esclarecimento com a doutrina devem ser executados de forma gratuita, pois ninguém deve viver nem do espiritismo, nem do evangelho. Por isso, o médium, por exemplo, ele vai se dedicar, sim, às reuniões mediúnicas, mas nos dias e horários que não prejudiquem a sua vida profissional, familiar e social. Porque ele não pode viver da sua mediunidade. É o dar de graça aquilo que recebeu de graça. Porque a mediunidade é dom divino para o bem. O palestrante espírita, por mais requisitado que seja, precisa equilibrar também a sua agenda, pois ele tem a sua profissão, deve ter a sua profissão, assim como tem a sua família. E deve bancar as próprias despesas através do trabalho profissional e, quando muito, aceitar do movimento espírita o ressarcimento das despesas de viagem como convidado que ele está para realizar uma palestra. Mas jamais cobrar pela divulgação do espiritismo. Portanto, ocupar-se diligentemente da profissão e dos próprios negócios, desenvolvendo as próprias habilidades e competências, é dever de todo espírita, como é dever de todo cristão. Nossa honra deve estar empenhada no trabalho digno e honesto, assim como na caridade desinteressada ao próximo. Ou seja, nós auxiliamos sempre em nome do amor e sem nunca aguardar nenhum tipo de recompensa, nem mesmo o muito obrigado daquela pessoa a qual estamos auxiliando. E não importa se somos ou não compreendidos, não importa se somos taxados de loucos, não importa que muitos até se afastem de nós e façam comentários desrespeitosos a nosso respeito. Nada disso importa. Que importa a opinião dos homens? Se nossa consciência está tranquila a serviço de Jesus? Se estamos nesse esforço de colocar em prática os ensinos do nosso mestre e tudo o que aprendemos com a doutrina espírita? Honestidade, solidariedade, não se curvar a interesses escusos, sejam quais forem, devem caracterizar o cristão. E nós espíritas somos cristãos. E essa é a única maneira de nos tornarmos honrados perante quem representamos. E quem representamos? Jesus. Portanto, precisamos dar bons exemplos, mesmo que tenhamos que nos sacrificar do ponto de vista material. Porque, como cristãos, devemos seguir as lições que se encontram no Evangelho e que são esclarecidas pelo Espiritismo. Se queremos ser verdadeiros discípulos de Jesus, precisamos realizar, então, a nossa transformação moral. Precisamos fazer todos os esforços para seguir as lições do Evangelho. Daí, então, esta fala de Paulo,
na primeira carta aos Tessalonicenses. Empenhai a vossa honra em levar vida tranquila, ocupar-vos dos vossos negócios e trabalhar com vossas mãos. Se você quer ampliar esse entendimento sobre o conteúdo das cartas de Paulo, deixo aqui o convite para que você, então, adquira o livro Paulo de Tarso e as Cartas do Evangelho através do site da Amazon, ou seja, amazon.com.br. Semana que vem, vamos continuar esse nosso estudo ainda da primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos agora à indicação literária espírita sobre o Evangelho. Desta feita, nós estamos destacando o livro Jesus e a Atualidade, escrito pelo espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, que é uma publicação lá da livraria Alvorada Editora, que sustenta a Mansão do Caminho, essa obra gigantesca do nosso Divaldo Franco, lá em Salvador, Bahia. Então, essa é a indicação de hoje para você. Jesus e Atualidade. Você encontra essa obra nas livrarias, normalmente, tanto as livrarias físicas quanto as livrarias online. E é uma obra maravilhosa da nossa Joana de Ângeles, trazendo os ensinos de Jesus para aplicação nos tempos atuais. Fica aí, então, a nossa indicação literária, a nossa dica literária de hoje. E o relógio já nos diz que estamos nos aproximando do final do nosso programa. Mas calma, porque ainda dá tempo para a quarta e última parte, que é aquela onde cedemos a palavra a José Herculano Pires, que nos legou mais de 40 livros. Como dizia o Chico Xavier, o metro que melhor mediu Kardec. E que no programa No Limiar do Amanhã, que foi ao ar pela Rádio Mulher da cidade de São Paulo, na década de 1970, ele fazia, então, comentários, sempre com a doutrina espírita, a respeito de passagens do Evangelho, do Novo Testamento. Nós agradecemos aqui à Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires, que conseguiu resgatar os áudios desse programa e disponibilizá-los gratuitamente no site da Fundação, na internet. E nós pudemos, então, retirar dos áudios do programa justamente as falas do Herculano Pires sobre o Evangelho. Vamos, então, passar a palavra a esse nosso querido amigo, valoroso companheiro da doutrina espírita. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o Espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos em Atos, no capítulo 4, do versículo 32 ao 35, a seguinte passagem. A comunidade cristã. Da comunidade dos que creram, o coração era um, e a alma uma, e nenhum deles dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas tudo entre eles era comum. Com grande poder, os apóstolos davam o seu testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e depositavam-no aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um conforme a sua necessidade. Jesus veio estabelecer o reino de Deus na terra. Na sua vinda ao mundo,
teve essa finalidade principal. Ele procurou fazer com que o nosso planeta subisse na escala dos mundos, que é o impulso do seu amor, dos seus ensinos esclarecedores, da luz espiritual que ele derramou na carne através da sua encarnação entre os homens, para que a carne humana se transformasse em lucidez espiritual. Jesus se esforçava para que nós pudéssemos compreender os princípios do reino e estabelecê-lo em nosso planeta. Mas Jesus sabia que era necessário um longo período de evolução, de desenvolvimento da humanidade, para que a humanidade pudesse caminhar na direção desse reino sublime, que é o reino do amor, da justiça e da caridade, segundo esta lei que nós encontramos nas leis morais de O Livro dos Espíritos. A comunidade dos apóstolos foi uma tentativa de iniciar o reino de Deus na Terra, segundo a visão espiritual que os apóstolos tiveram ao receber o ensino de Jesus e assimilá-lo no seu espírito. Entretanto, como sabemos, nem mesmo eles estavam em condições de realizar aquilo que desejavam. A comunidade dos apóstolos pôde apenas se transformar numa comunidade de auxílio assistencial a pobres na Igreja do Caminho, para onde depois iam sendo encaminhados todos aqueles que não encontravam amparo em lugar nenhum e iam se acolher à luz do Evangelho de Jesus sob a proteção dos seus discípulos. Mas os apóstolos tinham um trabalho maior. Tinham de se dispersar pelo mundo e levar por toda a terra a palavra do Mestre. Tinham de semear o Evangelho nos corações humanos, para que as consciências humanas pudessem florescer e mais tarde frutificar em frutos de amor e de boa vontade para com todos. O ensino do Evangelho, portanto, superava a tentativa material de estabelecimento do reino de Deus em forma de uma fraternidade humana completa, absoluta, em que todos se apoiavam uns nos outros e ninguém sofria falta alguma, porque de todo lado havia amor e carinho para com as criaturas. Era preciso estender isto mais longe. Era preciso levar para o mundo, e somente o ensino do Evangelho prepararia os corações no tempo. Mas o tempo continua a correr. E os homens se recusam, na sua maioria, a compreender as lições fundamentais do Evangelho. Então retarda o advento do reino. O advento do reino de Deus, que deve naturalmente transformar o nosso mundo num mundo melhor, elevá-lo na escala do mundo, para que ele possa brilhar, não apenas como o planeta azul de que nos falam os astronautas, que de longe veem o nosso planeta no céu, mas como planeta de luz irradiante, de azul brilhante, que um dia se colocará entre os mundos superiores do espaço. Para isso, é necessário que o Evangelho de Jesus penetre fundo nos corações. E, infelizmente, ainda é necessário que reguemos os nossos corações com lágrimas, a água bendita que verte da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa angústia, para que possa fazer germinar as sementes do reino na terra do nosso coração. O sofrimento humano, portanto, decorre da nossa própria incompreensão, da nossa falta de aceitação dos princípios fundamentais do reino que Jesus trouxe para nós através do seu Evangelho. Quantos de nós, amigos ouvintes, quantos de nós realmente leem, realmente procuram conhecer os princípios do Evangelho, realmente meditam sobre o Evangelho e procuram pô-lo em prática nas nossas vidas? Quantos? Muito bem, aí tivemos então a palavra de José Crone Pires e ele encerrou com uma pergunta muito importante e da qual nós precisamos todos os dias meditar. Quantos de nós, de fato, realmente fazemos esforços para colocar o Evangelho em prática? Quantos de nós podemos nos dizer que somos verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas? Meditemos essa pergunta que Herculano Pires nos deixou.
E esclarecendo aqui que hoje você observou que nós tivemos um áudio variando, às vezes um pouco mais baixo, às vezes um pouco mais alto, são gravações em fita magnética da década de 1970. Foi feito um grande trabalho de digitalização e de melhorar essas gravações. Mas, às vezes, nós temos, assim, alguns problemas técnicos naturais de uma gravação feita há muito tempo e que sofreu um processo de deterioração, porque ficaram guardadas sem serem manipuladas essas fitas magnéticas. Mas foi possível ouvir bem o nosso Herculano Pires com essa sua lucidez espírita a respeito do Evangelho. Bem, chegamos ao final de mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, numa transmissão da Web Rádio Cristo Consolador, através do Facebook e do YouTube. Você pode assistir os nossos programas na playlist do canal da Web Rádio Cristo Consolador no YouTube. E aí você acessa lá o programa O Evangelho em Espírito e Verdade e vai ver, então, todos os vídeos, desde o programa número 1. Tudo está, então, publicado ali no YouTube. Meu agradecimento a você que nos acompanhou no programa de hoje, a você que vem nos acompanhando, assistindo o nosso programa através do YouTube, rogando ao nosso Mestre Jesus nos abençoe. E que possamos nos reencontrar na próxima semana para mais um estudo do Evangelho, das lições do nosso Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. Um grande abraço, paz na sua vida e até o nosso próximo encontro.